Tem uma história que diz que o leão se casou, e aí na festa do seu casamento, todos os animais ali do reino animal vinham prestigiá-lo, parabenizá-lo e trazer um presente. E disse que um rato veio, cumprimentou o leão, deu-lhe um cheque, não é, de presente de casamento, e disse para o leão: boa sorte, meu irmão. E o leão ficou enfesado, não pela oferta. E o leão disse: meu irmão, eu sou um leão. E o rato disse: eu também era antes de casar. Quem não entendeu, depois pede para te explicar em casa. De um leão para rato, separado apenas pelo matrimônio. Abra sua Bíblia em segundo Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Pastora dos Anjos, pastora ali conosco hoje. Eu falo que é a pastora que tem o melhor rebanho, porque ela é pastora dos anjos, não é? Dá um aplauso a Jesus pela vida dos pastores. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Tem uns que pastoreiam anjos, outros pastoreiam demônios, a vida é assim. E tem uns que pastoreiam gente boa igual vocês, né? Esse sou eu, aleluia, para ninguém ficar doído aí. Segundo Crônicas 33, preparei que a gente vai ler. Acende as luzes porque a gente vai ler alguns. Está tudo aceso já? A gente vai ler bastante. Nós vamos ler até o 9. Isso, aí colabora com o povo aí. Versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, o seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Balaíns, e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, contanto que tenham cuidado em fazer tudo que lhes tenho mandado. Toda a lei, os estatutos e os juízes dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá, os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Só até aí, fecha os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por tua preciosa presença e amor em nossas vidas, pela oportunidade de prestarmos ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração, a nossa expressão de gratidão. Nesse momento, Senhor, em que a Tua palavra nos é ministrada, abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que a Tua palavra flua em nós e cumpra o seu propósito, alcançando os lugares nas nossas vidas que precisamos de compreensão, de coragem, de autoridade, para fazer conforme o Senhor quer. Nos ajuda nesse processo de restauração, de colocarmos a nossa casa em ordem, de colocarmos, Senhor, todas as situações que de alguma maneira estão equivocadas em nossas vidas, foram interrompidas, atrasadas, atrapalhadas ou deterioradas. Nos ajuda em todo o processo para que definitivamente a nossa casa esteja em ordem. Hoje, Senhor, na consagração de mais um mês,
aqui no ano de 2023, nós te damos graças, Senhor, e em nome de Jesus já profetizamos que sobre o mês de abril haverá da tua abundância sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus, amém. Você pode mais uma vez dar um aplauso bem forte ao Senhor? O versículo 6 diz que Manassés fez o que era muitíssimo grave, não é? Ele queimou seus filhos como oferta no vale de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal ao Senhor, como quem quisesse provocar do Senhor a ira. Ontem nós começamos a falar sobre ele. Para quem estava aqui ontem, nós falamos sobre o rei Ezequias, que é um rei que começou a governar com 29 anos, e aos 25 anos e aos 35 anos ele foi acometido de uma enfermidade, e essa enfermidade era uma enfermidade para a morte. Depois de 14 anos reinando, ele havia consertado tudo o que estava em desordem, ele havia colocado a nação nos trilhos. Israel estava ajustada, servindo ao Deus verdadeiro, ele tinha derrubado os postes ídolos, a adoração a deuses pagãos, ele tinha colocado a casa literalmente em ordem. Mas aí ele adoece e o profeta vem e diz a ele: você vai morrer, e antes Deus quer que você coloque a sua casa em ordem. Então Deus não estava se referindo ao reino, porque o reino ele havia consertado, o reino ele havia colocado em ordem. Aquela nação estava vivendo um tempo esplêndido, um tempo excelente, estava conquistando, tinha uma boa defesa, vivia os milagres do Senhor, estavam para ser atacados por assírios, mas depois o Senhor deu um livramento poderoso. Então era um líder, Ezequias era um líder que era temente ao Senhor, tinha uma boa comunicação com o profeta, era o profeta Isaías na ocasião, tudo corria bem. Mas quando ele fica doente, o Senhor diz: coloca a sua casa em ordem. Muitos pregadores vão falar dessa casa dele como o reino, as atitudes dele, e não é isso, porque tudo isso estava realmente correndo bem. Quando ele fala para Deus que ele era íntegro, realmente ele era. Quando ele fala para Deus que ele fez tudo que o Senhor pediu, ordenou que ele fizesse, ele também estava certo. Ele era um homem que tinha integridade nesse relacionamento com Deus. Então a pergunta que nós fizemos é: o que era então que precisava ser colocado em ordem? E nós entendemos que essa direção de Deus era para a sua casa familiar, era uma direção para a família. Coloca a sua família em ordem. E ontem, enquanto nós falamos nisso, nós falamos sobre a questão da linha sucessória, não é? Da herança, daqueles que iriam dar continuidade naquela geração. Então ele precisava trabalhar essa questão. E aí Deus lhe deu mais 15 anos de vida, e nesse período aí de bônus, ele teve um filho. Depois de 3 anos nesse bônus de sobrevida, se a gente pode chamar assim, ele tinha 39, ganhou mais 15 anos e viveu até 54. Ele reinou sobre Judá por 29 anos. E nesse bônus, ele tem um filho chamado Manassés. E esse filho Manassés, ele nasce depois de 3 anos desse bônus de tempo extra, de vida extra. E Ezequias então, aos 54 anos, morre. E quando ele morre, esse seu filho Manassés, como nós lemos aí no versículo 1 do capítulo 33, que diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. O seu pai reinou por 29 anos e ele veio a reinar por 55 anos. O texto diz que ele começa a reinar com 12 anos de idade. Quando Deus diz para Ezequias: coloca a sua casa em ordem, Deus que conhece o tempo, Deus que é Deus do ontem, do hoje e do amanhã, Deus que está além das limitações do tempo, de situações, de causas, de circunstâncias, Deus sabia do que estava falando. E assim sempre é quando Deus fala com a gente. Tem muitas vezes que Deus nos traz uma palavra de advertência que a gente não entende, que a gente não compreende, ou que às vezes a gente desmerece, como se: eu não preciso disso. Quando Deus fala a Ezequias: coloca a sua casa em ordem, e essa palavra é uma palavra direcionada à sua família, aos seus filhos, àquela geração futura. Deus estava preocupado não apenas com a casa de Ezequias, mas com o futuro de uma nação toda. Por quê? Porque na monarquia a linha sucessória se dá de pai para filho. Então era claro, era fato que quem sucederia o trono na ocasião da morte de Ezequias seria o seu próprio filho.
E Ezequias tinha a data certa para morrer. Se ele ganha 15 anos de vida, ele sabia que aos 54 ele morreria. E ele tinha esse tempo para discipular o seu filho. Ele tinha esse tempo para implantar um caráter no seu filho. Ele tinha esse tempo a seu favor para que o seu filho, mesmo sendo muito jovem, ainda entrando na adolescência, 12 anos de idade, que ele tivesse uma estrutura para conseguir governar, mesmo sendo tão garoto, mesmo não sabendo tanto ainda a respeito da vida prática, mas que ele tivesse uma boa estrutura, como por exemplo, bons conselheiros, homens sábios que tivessem ao seu lado, dos quais iriam orientá-lo para toda tomada de decisão. Ele deveria ter sido criado para ser um jovem forte, porque o pai sabia, eu preciso repetir isso para ficar claro, o pai sabia quando seria o seu último suspiro. Sabendo então que o seu filho teria e iria herdar o trono aos 12 anos de idade, ele precisava investir muito na vida desse filho, se ele tivesse preocupado com a nação. E quando Deus diz, coloca a sua casa em ordem, Deus estava preocupado com aquela nação, com aquele povo que era o povo escolhido de Deus. Quando Deus diz para você, coloca a sua casa em ordem, Deus está preocupado com a sua descendência, mas mais preocupado com a sua descendência é o que os seus filhos poderão fazer para o reino de Deus, debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Porque nós não sabemos o que os nossos filhos poderão fazer, até onde eles poderão alcançar, nós não sabemos, mas Deus sabe. E quando Deus diz, olha, cuida da sua família, Deus está dizendo, eu estou preocupado sim com o futuro da sua geração, mas eu estou preocupado com o futuro das gerações da terra. Quantos homens excelentes foram responsáveis por grandes avivamentos na história da igreja? Quantos homens excelentes foram responsáveis por arrebanhar milhares e milhares? Quantos homens foram excelentes no chamado, no ministério, na integridade diante de Deus e dos homens, e fizeram um excelente trabalho para o reino? Quantos foram? Não são tantos, mas muitos desses revolucionaram a história da igreja. Muitos desses colaboraram para que a igreja tivesse a proeminência que ela tem hoje na face da terra. Os evangélicos fossem tão número, a igreja cristã fosse tão forte e tão reconhecida nas nações, e em algumas principalmente. Alguns homens foram revestidos de poder para isso, e eles foram filhos de alguém. Possivelmente o seu pai não sabia o potencial do seu filho, ou que o seu filho seria a pessoa que ele se tornaria mais tarde, assim como nós também não sabemos. Mas quando Deus diz, coloca a sua casa em ordem, é exatamente por isso, porque a gente não sabe de nada, mas o que a gente precisa saber, Ele nos diz, bota a sua família em ordem, coloca a sua casa em ordem. É um chamado de Deus, foi um chamado de Deus para Ezequias. Infelizmente o rei não deu atenção devida, e como nós vimos aí, o seu filho Manassés foi um rei péssimo. Eu ousaria dizer que foi um dos piores, ou o pior rei que Judá já teve. Foi um rei que realmente fez tudo em oposição ao que o pai havia construído. Ezequias, um rei brilhante, que destruiu o que tinha que ser destruído e construiu o que deveria ser construído. O seu filho vem e destrói o que deveria permanecer e constrói o que nem deveria existir. Ele faz tudo em oposição ao pai. Me parece, assim, numa análise fria, que Manassés tinha um certo rancor em relação ao pai, tinha uma certa revolta em relação ao pai. Qual é o filho que quer fazer tudo contrário do pai? Embora alguns adolescentes passem por essa fase, por esse período de contrariar as palavras do pai, os conselhos do pai, de mostrar que ele sabe mais, embora seja muito comum alguns adolescentes, esse menino tinha um caráter especial pela posição que ele ocuparia. Mas mesmo que fosse uma fase de adolescência, a gente não pode se esquecer que ele reinou por 55 anos. E a maior parte do seu reinado foi assim, debaixo dessa contrariedade a tudo aquilo que ele havia aprendido, pelo que o seu pai havia feito e havia construído. Bom, Ezequias errou. Ezequias errou na formação do seu filho, da sua casa, na administração do seu lar. E aí eu quero falar um pouquinho sobre as falhas de Ezequias, observando aqui alguns aspectos em relação aos erros que ele cometeu para com Manassés, seu filho. Primeiro,
quando a gente conhece, observa e lê a história de Manassés, a gente logo tira uma conclusão de que Manassés foi criado com falta de limites aos desejos que ele tinha. A impressão que a gente tem, a observação que a gente faz, é que Ezequias não deu limites ao seu filho. O menino era filho da sua velhice, nascido depois que Deus o curou, naquele tempo de sobrevida de 15 anos. E é muito provável que Ezequias amou o filho, mas não lhe pôs limites. E algumas pessoas pensam que a expressão do amor é exatamente não coibir, não proibir, não corrigir, não colocar limites. Manassés viveu a sua vida possivelmente na presença de um pai ausente, que talvez pudesse lhe dar carinhos nos intervalos das suas realizações. Na história de Ezequias, ele não para de trabalhar nesse tempo bônus. Ele não se acomodou. Isso é muito bom, pensando que ele era um rei e a nação dependia das suas decisões, dos seus trabalhos, das suas obras. Mas o que parece é que ele se dedicou e priorizou muito mais ao seu trabalho como monarca, como rei, do que na sua observação quanto à família e ao que Deus havia lhe dito. É importante que a gente, quando fala ou se refere ao lar, a gente observe prioridades. E todos nós temos que trabalhar, mas precisamos observar prioridades, porque trabalho nos é necessário, precisamos trazer recursos à nossa família, mas a vida não é só isso. Não é só trabalho, não é só pagar contas, não é só trazer dinheiro para casa, trazer alimento para casa, a gente precisa um pouco mais do que isso. Então o que parece aqui é que Ezequias não ensinou ao seu filho que a vida é feita de escolhas, e que escolher um caminho significa recusar outro caminho. Esse menino, ele tomou posse e fez escolhas, independente do que os conselheiros diziam. Ele toma posse e faz escolhas do jeito que ele acha, acredita que é. E por um momento, ele faz escolhas por aquilo que o povo queria. Porque embora no reinado de Ezequias a casa estivesse em ordem, havia uma parcela do povo que ainda queria adoração a deuses pagãos. Esse povo judeu aqui, esse povo de Judá, assim como o povo de Israel do norte, eles sempre tiveram uma queda à adoração, porque outros deuses adoravam, outras nações adoravam a deuses pagãos, e eles tinham uma certa queda e queriam também adorar a outros deuses. E talvez movido pelo desejo do povo, Manassés também erra e faz escolhas erradas, faz escolhas que não deveria ter feito. Mas Ezequias errou, não colocando limites na vida do filho. Nós vivemos hoje um caso terrível de que muitos dos pais de hoje, eles foram criados debaixo de uma educação bem autoritária. Muitos dos que têm hoje aí 50 anos, nessa faixa etária de 45 para cima, a maioria de nós tivemos uma educação bem autoritária. E aí, nós que tivemos essa educação rígida, de quartel, de que o pai era a figura de um general, nós quisemos mudar isso na educação dos nossos filhos, porque a gente diz: o meu filho não vai passar pelo que eu passei, o meu filho não vai precisar conviver com o que eu convivi, ouvir o que eu ouvi, tomar as broncas que eu tomei. E aí a gente começou então a tirar os limites, e a gente não tem tido uma boa resposta quanto a essa nova educação, porque muitos dos jovens de hoje não sabem o que é limite, muitos dos jovens de hoje não compreendem o que é autoridade. Quando chegam na igreja é um choque de realidade, porque dentro da igreja a gente trabalha com princípios de autoridade, a gente tem as lideranças dentro das suas escalas de liderança, das suas áreas de atuação,
E muitos que chegam de fora, principalmente os mais jovens, têm uma dificuldade de compreender isso, porque eles nunca tiveram isso dentro da sua própria casa. Isso acontece de uma tal forma que traz problemas para toda a sociedade. Alguns de vocês aí, mais velhos, como o pastor Célio, vão se lembrar do tempo de escola, que o professor, ele era a figura de um Deus dentro da sala de aula. Tal o respeito e o temor que nós tínhamos diante da autoridade dos professores. A gente tremia quando o professor falava mais alto com a gente. A gente tinha um respeito, uma coisa que já vinha da nossa própria casa, da nossa própria educação doméstica. Respeitar os mais velhos, respeitar os professores. Mas aí nós quebramos isso. Naquela educação a gente chamava os mais velhos de senhor e de senhora. Era automático. A meninada aí com 8, 9 anos de idade já tinham isso na ponta da língua. Os pais nem precisavam corrigir. Quando elas se referiam a alguém mais velho, sempre chamavam de senhor e de senhora, assim como quando se referiam aos seus próprios pais. Chegavam na escola, transferiam isso para os professores, para a merendeira, para o porteiro da escola, para a servente, para todas as pessoas com as quais ela convivia. Ela tinha esse respeito e essa educação, senhor, senhora. E aí nós quebramos isso, porque nós achamos que isso era muito autoritário. Ensinamos nossos filhos a nos chamar de você. Parece que apenas uma distinção de nomenclatura, de forma de dizer, não faz muita diferença. Mas o fato é que está sendo evidenciado que há muita diferença entre chamar alguém de senhor e senhora e chamar alguém de você. Porque quando a gente parou de exigir que os nossos filhos nos chamassem de senhor e senhora, nós passamos a ser chamados por eles da mesma forma que eles chamam os seus amigos, você. E aí diminuiu-se então, ou deixou de existir, a distinção entre o que é autoridade e o que é semelhante a mim. Quando eu chamo um amigo de você, nós somos iguais. Quando eu chamo um pai, uma mãe de você, nós somos iguais. E isso não quer dizer que todos os jovens, todas as crianças que chamam os seus pais de você, não irão respeitá-los. Os meus filhos me chamam de você, mas me respeitam. Mas nem toda a casa é assim. E sinceramente isso torna esse processo mais fácil. A falta de distinção. Quem é amigo, quem é pai, quem é mãe. Quem é igual a mim e quem é autoridade sobre mim. Isso é muito importante. E isso deve começar dentro da nossa casa. Quando dentro da nossa casa essa distinção da figura de autoridade, os nossos filhos vão conseguir saber disso e levar para a sua vida. E aí eles não vão precisar tomar tapa na cara para dizer para o policial, não senhor, está certo senhor, não fui eu senhor, porque é assim, né? Eles só usam o senhor para uma autoridade quando ela é agressiva em relação a eles, como um policial, como um juiz. E aí muitos jovens se perdendo, porque perderam essa referência de autoridade. E autoridade é botar limite, é mostrar que eu sou igual a alguns, mas sou menor do que tantos outros. E a esses de quem eu sou menor, o respeito é dobrado, o cuidado em me dirigir a essas pessoas é dobrado, o respeito passa por isso. Mas pergunta para muitos se eles têm alguma noção de respeito, de autoridade, de hierarquia, que eles não têm. Aí eles vão para a escola, tratam os professores, não como os seus amigos, seus pares, tratam como lixo, como escória, tratam como empregado, tratam como alguém que não merece respeito, que não merece a sua atenção, a sua dedicação, tratam como alguém qualquer. Isso é horrível, isso é horrível. Por isso tantos professores doentes, depressivos, afastados, licenciados, porque é insuportável, segundo eles dizem, dar aula, principalmente em algumas classes sociais. E a gente precisa colocar a nossa casa em ordem. A gente precisa ter, a Bíblia diz, os nossos filhos sob a nossa autoridade. Isso deve ser uma conquista nossa. E às vezes a gente vai ter que ser um pouco duro, um pouco firme. Mas essa geração que foi criada debaixo dessa firmeza, debaixo até de um certo autoritarismo,
todos se transformarem em homens decentes e mulheres decentes, se não todos, a grande maioria. O medo é que essa geração que não tem os limites apontados e bem definidos e bem claros, que pensam que podem tudo, que são invencíveis, imbatíveis, que pensam que todo mundo tem que se curvar diante deles, porque dentro de casa eles aprenderam que são reis, que são príncipes, que são princesas, e eles acreditam nisso e querem levar isso para fora. É claro que a gente tem que trabalhar com a autoestima dos nossos filhos, mostrando para eles que eles são importantes, que eles são amados, que eles têm lá família, quem os ame, mas a gente tem que mostrar para eles que a vida, lá fora, eles vão encontrar pessoas que não vão tratá-los como nós os tratamos, e lá fora eles vão ter que tratar pessoas com respeito, com educação, reconhecendo as suas autoridades, a sua posição, e não apenas a questão de autoridade, o próprio respeito com o mais idoso, com a mulher grávida, dando-lhe lugar em um assento, um idoso abrindo passagem para que ele passe, com uma pessoa com deficiência. Essas questões são maltratadas e resolvidas porque os filhos de hoje não entendem esses princípios, eles não conhecem limites. E aí cabe a nós, servos de Deus, servas de Deus, aprendermos sobre isso, para que a gente não gere a Manassés, para que a gente não gere pessoas que pensam que são reis e príncipes, mas que de fato destroem a sua geração e a sua descendência. O Senhor nos chamou para crescermos e multiplicarmos, essa é a chamada de Deus, mas não de qualquer forma. Crescer e multiplicar com qualidade, de maneira que as gerações que já existem, assim como as futuras, façam melhor do que as anteriores. E esse chamado é um chamado para o ministério, é um chamado para a nossa vida pessoal e para a nossa vida familiar. E que na sua casa haja um nível de acerto nesse sentido, de casa em ordem, que a sua descendência seja realmente aquela que vai te surpreender, porque vai muito mais longe do que um dia você já sonhou que eles iriam. Se você entende isso e acredita que pode ser assim, dá um aplauso ao Senhor. Um outro ponto aqui na vida de Ezequias é a falta de participação dele na vida do filho. Ele muito possivelmente tenha terceirizado a formação do caráter do seu filho. É possível que, além da esposa e os sacerdotes, os mestres do templo e do palácio, tenham tido um papel decisivo na vida desse garoto. Ele colocou pessoas para orientar o menino, para ensinar e para educar. E tudo isso é importante na vida do futuro rei. Que ele tenha boas referências, um bom professor, bons mestres. Mas isso não, por si só, não é suficiente. É como alguns pais que hoje terceirizam a educação dos filhos, pensando que lá na escola eles vão ser educados. Tem pai e mãe que pensa que a escola é que vai educar o filho. Não, os filhos são educados dentro de casa. Lá na escola eles vão adquirir conhecimento. Lá na escola eles vão aprender sobre tantas áreas aí do conhecimento. Mas a educação sai de dentro da nossa casa. Essa implantação da educação se dá dentro de casa. Isso não pode ser terceirizado. Alguns querem terceirizar a igreja vai trazer conhecimento, vai ensinar muita coisa, pode até entrar em algum detalhe de educação, porque passa por isso também a nossa fé e as ministrações que a gente ouve, mas a educação principal, a educação que vai realmente nortear a vida dos filhos, é aquela que ele recebe em casa. Então a gente fala de Ezequias aqui, mas ao mesmo tempo a gente fala da gente. E a gente precisa olhar também para a nossa casa. Era muito possível que antes de Ezequias morrer, ele tinha muito orgulho do seu filho. Mal sabia ele o que o seu filho faria após a sua morte. Talvez ele até tenha tido filho debaixo da obediência ali, mas sabe-se lá como ele atuou na vida do filho para que o filho fosse tão oposto do que ele foi, se tornasse tão terrível e demoniado quanto ele se tornou. Então, só o lar pode formar verdadeiros princípios na vida de uma criança. Vai se enganar o pai que pensa que terceirizar essa educação é possível, porque não é. Então lembre-se, pais,
mães, todos nós, educação dos nossos filhos vai se dar dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, eles vão aprender o sim, vão aprender o talvez, vão aprender o não, eles vão ter limites, eles vão reconhecer autoridade. Ainda que ele te chame de você, é preciso que ele saiba que há distinção entre você e os seus amigos. Eu me lembro, eu fui educado pela minha avó, e a minha avó, quando eu falava com ela de um jeito que eu não deveria falar, que ela entendia que eu estava faltando com respeito, que eu estava nivelando ela no nível dos meus amigos, ela me repreendia dizendo: você está pensando que está falando com seus parceiros? Toda vez ela falava isso. Quando eu falava alguma coisa: você está pensando que eu sou seus parceiros? Ou seja, você está pensando que eu sou um dos seus amigos lá da rua? Não, eu sou autoridade sobre a sua vida. Isso foi fundamental, porque essa distinção é muito importante. Uma outra falha aqui na educação de Manassés foi a falta de prioridade correta. Eu disse que que Ezequias reinou por 29 anos, e Ezequias trabalhou muito. Tem uma obra que ele fez, que foi a transposição das águas do Gion, que até hoje é um desafio para a engenharia. Até hoje é um desafio para a engenharia compreender como naquela época ele conseguiu fazer uma obra de transposição de águas, porque Jerusalém precisava de água, e Jerusalém está sobre um monte, os montes que estão em volta de Jerusalém, e Jerusalém também é construída sobre um monte. E como fazer uma obra de transposição de águas para Jerusalém naquela época? E Ezequias foi o autor dessa obra, foi o que consumou essa obra, o que nos leva a crer que ele tomava muito tempo trabalhando, que muito tempo da sua vida ele passava no trabalho. Igual o pai que chega à tarde hoje porque precisa trabalhar. Só que o precisar trabalhar não é o problema. O problema é quando se trabalha e chega-se do trabalho, obviamente, cansado, e não dá atenção para ninguém, né? Chega do trabalho, já vai para o banheiro tomar um banho, joga a roupa em qualquer lugar, né? Joga a cueca em cima do armário, da cama, e a mulher tem que vir atrás pegando meia, cueca, arrumando sapato e tal. Tem marido que pensa que a esposa é a empregada doméstica dele. Alguns pensam: não, ela ficou em casa o dia inteiro. Ela ficou em casa o dia inteiro, mas ainda assim ela não é sua empregada doméstica. As irmãs estão com medo de falar amém? Não precisa não, não precisa. Se o marido estiver do lado, não diz aleluia, fala a Deus não. Agora, se ele não estiver aqui, aproveita e grita: fala a Deus, aleluia. Porque tem maridos que pensam que é assim, não é? Que a mulher ficou em casa o dia todo sem fazer nada. Troca um dia, manda ela trabalhar por você e fica lá fazendo o que ela faz o dia inteiro. E quando você terminar o dia com a casa limpa, aí chega alguém da rua e suja, bagunça e desorganiza tudo. Você vai ver como é gostoso. E você vai dar valor quando você deixar a casa limpa. Eu me lembro que teve um período que a Gislene trabalhava em um horário e eu chegava do trabalho bem antes dela. Aí eu chegava e organizava as coisas. Aquele tempo eu estava bem crente. E aí organizava tudo, arrumava tudo, limpava tudo. E aí, quando a gente ia comer à mesa, comer um pãozinho ou uma coisa, me dava uma aflição quando eu via alguém comendo. A gente recebia muitos irmãos da igreja em casa, então a casa tinha deixado organizadinha, daí chegava o irmão, e tem uns que são a bênção, né? Ia cortar o pão e derrubava tudo em cima da mesa e no chão. Eu ficava olhando com agonia aquilo, que eu nunca havia tido antes. Por quê? Porque agora eu tinha sido responsável pela limpeza. Então tem horas que a gente tem que fazer algumas coisas para dar valor a quem fez. Porque quando a gente chega e encontra tudo pronto, é muito fácil fazer críticas. Agora, quando fomos nós que fizemos, a nossa percepção em relação a isso muda. Então tem horas que você, meu irmão, vai ter que fazer para dar valor, se você não dá, a quem fez. Então seja participante do fazer, para você poder valorizar quem tem feito por você. Bom, então alguns chegam no trabalho, né? E aí antigamente se sentavam frente a uma televisão, não queriam conversa com ninguém,
o filho vinha conversar, perguntar, falar alguma coisa, e o pai, não, porque agora eu estou ouvindo o Jornal Nacional, a notícia é importante, espera aí, depois a gente fala, e o menino ia dormir, e o pai não ouvia e não falava com ele. Nos dias de hoje, as famílias estão mais presas ao celular, o pai chega e alguns já vão direto para o aparelho e ficam ali vendo mensagens, se distraindo, relaxando no dia, estressante, dando risada. E os filhos já também não têm mais tanta atenção aos pais, porque estão fazendo a mesma coisa em outro cômodo, no quarto, ou no próprio sofá, tão perto e tão distante ao mesmo tempo. De fato que essa educação vai sendo pulverizada. Ezequias tinha o problema do trabalho, do excesso de trabalho. A renda familiar, como eu já disse, é um fator importante e determinante para a nossa vida, mas a gente precisa saber priorizar, e a gente tem que priorizar a nossa família. A gente não pode fazer um em detrimento do outro, a gente tem que fazer tudo o que tivermos que fazer, e tudo sempre com excelência, fazendo e entregando o nosso melhor. Portanto, pais, tenha um tempo de qualidade com seus filhos, tempo para que você os ouça, tempo para que você fale, e tempo para que eles vejam como você procede, e pelo seu proceder, pelo seu exemplo, pela sua vida, eles aprendam. Porque os nossos filhos não aprendem só nos ouvindo, eles aprendem muito mais nos vendo, nos observando. Então não é pelo muito falar, muitas vezes é mais pelo seu realizar. Eles vão ver você fazendo e vão aprender com aquilo que você faz. E a outra falha aqui, a última das que eu listei, foi a maneira que Manassés foi precoce, não é? Então não é uma observação de um erro de Ezequias, mas de uma circunstância social que foi dada a ele. Já que ele começa a governar com 12 anos de idade, o seu pai havia sido morto, ele tinha que assumir o trono, mas não sabia muito a respeito do que era a vida. Então, diante de uma responsabilidade tão precoce, Manassés não teve tempo de ser criança. Ele teve que assumir responsabilidades muito novo, muito precocemente. E também não é diferente de muitos de nós, principalmente os mais velhos aqui, que tiveram que assumir uma vida profissional aos 12 anos, aos 13 anos, a gente falou sobre isso ontem, que foram precoces não porque quiseram, assim como Manassés, porque não tiveram outra opção. Alguns tiveram que sair de casa para trabalhar, não porque queriam trabalhar, mas porque não tiveram outra opção, ou trabalhariam ou iam passar fome. Deixaram de estudar não por opção, porque ou estudavam ou trabalhavam, não dava para fazer os dois, para conciliar os dois. Então ele, muito precocemente, ele assumiu essas responsabilidades, e isso foi provado como um grande problema. E hoje existem muitas coisas precoces acontecendo com o avanço da tecnologia, dessas mídias digitais. Os jovens, cada dia mais, eles são precoces naquilo que eles veem, naquilo que eles descobrem, naquilo que eles aprendem. Tem menino de 10 anos que sabe coisa que nós vamos aprender com 20, descobrir aos 20. E eles já sabem, eles já conhecem, e alguns até já provaram, e isso é terrível, e isso requer ainda mais cuidado nosso, porque às vezes o filho está dentro da própria casa, sob o mesmo teto, mas está já perdido em um mundo que os próprios pais desconhecem. É um desafio da nossa geração lidar com essa tecnologia. Isso não tem mais volta, pelo contrário, isso só vai avançar. As mídias, os acessos que todos têm hoje, isso não tem mais como retroceder, isso só vai avançar. De maneira que a gente precisa se preparar para isso, descobrindo meios, métodos e mecanismos. Ninguém sabe dizer hoje qual seria a idade ideal para que o seu filho tivesse acesso a um aparelho como esse, aí um iPad, um tablet, um celular. Ninguém sabe dizer qual a idade correta, muita discussão em relação a isso. O fato é que muitas crianças já estão sendo educadas com esses aparelhos, já com menos de 1 ano de idade, já tem um aparelhinho ali, que é para o menino assistir Galinha Pintadinha e parar de chorar e de perturbar a mãe. É uma ferramenta.
A gente tem que entender que é uma ferramenta, mas a gente saber dosar é que é o grande problema. Dizem que só há uma diferença entre o veneno e o remédio. A diferença está na dose. Então a gente não sabe ainda dosar isso. Quanto tempo o seu filho pode passar conectado por dia? 1 hora, 2 horas, 4 horas é muito tempo. Quanto tempo? Eu me lembro que no meu tempo era a televisão, ainda preto e branco. Quanto tempo podia ficar à frente da televisão? O primeiro discurso que havia é: faz mal para as vistas, minha avó falava. Menino, isso aí faz mal para as vistas. Então, tinha um tempo determinado para assistir TV. E tinha a hora certa para assistir TV. Tudo isso faz parte de organização e de ordem, de maneira que os filhos compreendam que não é quando eles querem, o quanto querem e o que querem. É preciso passar por um crivo, por uma supervisão, por uma autoridade que determine. Isso não é nada fácil de conseguir, principalmente com tantas responsabilidades nossas. Aí a gente volta ao ponto da prioridade. A gente precisa priorizar a nossa casa, os nossos filhos, porque a gente já viu que a nossa geração errou com a geração atual e por isso a gente tem alguns problemas. E agora é a hora da gente sanar esses problemas ou torná-los ainda piores para a próxima geração. Como serão os meninos que estão nascendo agora, daqui a 15 anos? Como serão os meninos que estão nascendo agora nessa década de 20, quando chegarem aos seus 15, 20 anos de idade? O que eles estarão fazendo? Será algo promissor? Estarão encontrando cura para doenças que eram incuráveis? Estarão tendo estratégias para evangelizar o mundo, para que todos conheçam a Jesus e o poder da sua palavra e do seu Espírito? Ou eles estarão se destruindo e destruindo a sua sociedade? A gente precisa pensar sobre isso. E nós não podemos mudar o mundo inteiro, mas nós podemos colocar nossa casa em ordem. E isso já é um começo. A geração que o Senhor se preocupava era a geração de Manassés, porque na geração de Ezequias estava tudo sob controle, mas na geração de Manassés tudo ruiu. Esse jovem mais velho foi levado pela Babilônia, foi humilhado, sofreu muito nas mãos dos babilônios, como resposta à sua rebeldia e a tudo que de errado ele fez. Sempre há uma consequência e um preço a ser pago. Quando a gente fala de pagar o nosso preço hoje fazendo o que é certo, é para evitar pagar um valor que a gente não tenha como bancar por termos feito errado. Hoje o Senhor está te chamando, coloca a sua casa em ordem. Muitos de vocês aqui são casados, já têm filhos, muitos são jovens e um dia terão. É importante que você receba a sua lição na parte como jovem, você receba a sua lição na parte como pai já. Você que é filho, que você aprenda sobre educação e respeito aos pais, reconhecimento de autoridade. Isso vai facilitar muito a sua vida e convívio dentro de casa, e vai facilitar muito a sua vida e convívio lá fora. Os profissionais que estão ingressando no mercado de trabalho e que se perdem facilmente por não identificar e reconhecer a autoridade. Outro dia nós ouvimos um relato de uma história de que um diretor de uma empresa fez uma reunião com os funcionários, em uma confraternização, falou lá, brincou com as pessoas, se disse palmeirense roxo tal, e fez uma brincadeira, terminou ali. 2 dias depois o garoto encontra o diretor no corredor da empresa e o chama de palmeirense e faz uma brincadeira com ele, falando mal do time. Esse menino foi mandado embora na hora. Quem você pensa que é para falar comigo desse jeito? Porque não tem esse entendimento. Brincaram com ele em uma reunião onde havia outras pessoas. O diretor da empresa se demonstrou simpático e ele achou que ele podia brincar e tripudiar em cima do diretor. Parece que o time dele tinha ganho do Palmeiras, alguma coisa assim, e ele foi tripudiar, e o diretor não ficou chateado porque o time havia perdido, mas porque aquele menino não entendia sobre hierarquia, respeito, autoridade e submissão. Fica mais fácil a vida da gente quando a gente entende princípios, valores, quando a gente entende o que a palavra de Deus tantas vezes nos cobra aprendermos. Então,
só ensina quem antes aprendeu. Que de alguma maneira a gente esteja aprendendo alguma coisa hoje, ontem, sobre esse tema família, para que a nossa casa esteja efetivamente em ordem, para que você veja os seus filhos e os filhos dos seus filhos sendo mais abençoados ainda do que você foi e do que você é. Você pode dizer amém? E dando um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia! Fique de pé, eu quero orar com você. Manter a casa em ordem é uma convocação da parte de Deus. Essa convocação se estende também nesse quesito de formação de sucessão geracional, seja em nosso lar, seja também na nossa vida ministerial. Se a gente quiser cumprir a missão de povoar o céu, nós não podemos nos descuidar da formação dos que vão nos suceder. E essa era uma preocupação de Deus com Ezequias: põe a sua casa em ordem. A preocupação com a sucessão geracional, com a sucessão da geração que viria. Que colocar a nossa casa em ordem passe por ter esse cuidado com a nossa família. Mais especificamente falamos ontem e hoje sobre os nossos filhos, para que os nossos filhos sejam bem-sucedidos aqui na terra. Não tem coisa que vai dar mais prazer a um pai e uma mãe que de fato ama o filho do que ver os filhos sendo bem-sucedidos. E quando eu falo de ser bem-sucedidos, não é apenas de uma formação secular, de uma profissão, de uma vida profissional bem-sucedida, mas ser bem-sucedido principalmente amando a Deus, como você ama, sendo apaixonado por Jesus, sendo cheio do Espírito Santo. Ser bem-sucedido é ter prazer em estar na casa do Senhor, de ter os filhos dele, os seus netos também, na casa de Deus, ter o prazer e a alegria de se assentar à mesa para cear. Quando a gente fala de uma família bem-sucedida, mais do que uma família que conseguiu posses, de mudar para um bairro bacana, de comprar um bom apartamento, uma boa casa, um bom veículo, de curtir férias, viajando para o Nordeste, para o exterior, para onde quiser. Mais do que isso, uma família bem-sucedida que ama a Deus acima de todas as coisas. Que o nosso maior prazer seja ver a nossa família amando ao Senhor. Que entre as nossas prioridades de vida, essa seja uma das que ocupam o primeiro lugar lá. Que a nossa família seja apaixonada por Jesus. Que a nossa família saiba como é necessário, fundamental, caminhar na presença do Senhor. Eu quero orar com você e pedir que Deus nos ajude. Porque quando eu falo para você, essa palavra também é para a minha vida. E é o nosso desafio, manter o nosso lar ajustado, a nossa família servindo a Deus com alegria, amando ao Senhor acima de todas as coisas. Ter um lar que efetivamente seja um lar que adora o Senhor. Eu quero orar com você, para que você e sua casa sirvam ao Senhor com toda alegria de coração, em o nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos? Cadê você, Jesus? Pode entrar, Jesus. Só vou ficar se você vier, se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus.
te tocar. Pode ficar com ela, toma meu coração. Eu não preciso dele, se não for pra te sentir. Tira ele de mim, mas Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier. Se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, se não for pra te tocar. Pode ficar com ela, toma meu coração. Eu não preciso dele, se não for pra te sentir. Tira ele de mim, mas eu encontrei minha morada. Tu és minha morada, tu és a minha morada. Yeah. Eu encontrei minha morada, tu és a minha morada. Jesus é minha morada. Eu encontrei minha morada. Eu amo minha morada. Tu és minha morada. Eu encontrei minha morada. Eu amo minha morada. Tu és minha morada. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, se não for pra te tocar. Tira ele de mim, mas vem. Nos ensina a te amar, Senhor. Nos faz apaixonados por Ti, de maneira que os nossos filhos olhem para nós e queiram Te amar também, e queiram Te servir também, e dedicar a sua vida, os seus dias ao Senhor. Nos ensina, Senhor, a Te amar sobre todas as coisas. Nos ensina, Senhor, a Te servir de todo o nosso coração. Nos faz, Senhor, os que dentro de suas casas consertam, Senhor, pelo modelo que são, pela referência que são.
pelos servos que são, por quem se submeteu antes à sua autoridade, e por isso hoje é autoridade dentro da sua própria casa, porque antes te amou, Senhor, e agora pode amar também a sua casa, os seus filhos, a sua família. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos o nosso lar em Tuas mãos, os nossos filhos, Senhor, toda a nossa descendência, toda a geração que nos sucederá, Pai, nós consagramos ao Senhor, para que sejam instrumentos Teus, apaixonados por Ti, para que entreguem as suas vidas e os seus dias, Senhor, no labor da Tua causa, da Tua palavra, do Teu servir, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, mesmo quando não soubermos, ainda quando não tivermos mais forças, nos ajuda, Senhor, nos mantenha firmes na dignidade para com o Senhor, o Teu reino e a Tua palavra, em nome de Jesus, para que possamos dizer: eu e minha casa, nós servimos ao Senhor, para que sejamos um testemunho sobre a terra, ó Deus, da família salva, do lar redimido, do lar restaurado, da casa alcançada pelo Teu favor, pelo Teu amor, para que sejamos sobre a terra as testemunhas vivas de que existe um Deus em Israel, existe um Deus que governa a nossa casa, que nos chama de seus, que nos faz embaixadores, sacerdotes desse tempo. Em o nome de Jesus, levanta aqui homens, Senhor, que ocupem o lugar do sacerdócio dentro da sua casa. Mulheres, Senhor, que são as ajudadoras, as mulheres que são instrumentos Seus, as mulheres sábias que edificam lá. Em o nome de Jesus, em nome de Jesus, nós consagramos as nossas famílias, para que tudo vá bem nessa geração e também nas gerações vindouras. Nos ensina a Te amar, para que os nossos filhos nos olhem, nos vejam e Te amem, Senhor, como somos amados por Ti e como Te amamos. Em o nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja a bênção do Senhor sobre o seu lar, que haja a bênção do Senhor sobre a sua casa, que haja a bênção do Senhor sobre a sua família, que haja restauração da comunhão, que haja restauração da alegria de estar juntos, que haja restauração da mesa, do assentar-se à mesa, do amar, do ser amado, do servir e do ser servido, que haja restauração da autoridade, que haja restauração dos princípios da palavra do Senhor, que haja restauração da vida, em nome de Jesus. Onde antes havia pranto e choro, agora haverá alegria. Vestes de alegria serão as que serão usadas dentro do seu lar. Receba no seu espírito nessa noite e declara, aplaudindo bem forte e dando um brado de júbilo a Ele. A nossa casa é sua.